Olá, pessoal. Estamos iniciando a nossa transmissão. Vocês que estão conectados conosco, podem nos dar um feedback sobre a qualidade de áudio e vídeo que estão recebendo. Mandem aqui, do meu lado está o professor Paulo Pessoa, que estará monitorando todas as mensagens que vocês encaminharem pelo chat. Ok? Então, eu agradeço as devolutivas relacionadas à nossa parte técnica. Também, do nosso bate-papo, as perguntas podem ser encaminhadas pelo chat. O professor Paulo Pessoa estará organizando essas perguntas e, no final, eu estarei respondendo essas perguntas, bem como algumas outras dúvidas. Uma outra coisa interessante também que eu gostaria, não posso esquecer, no final do nosso bate-papo, assim que encerrarmos a transmissão, você vai, antes de desconectar, você vai ter um link, vai perceber um link que estará direcionando para uma pesquisa. Se você puder responder, nós agradecemos, porque essa pesquisa vai nos dar subsídios de avaliação do conteúdo, da nossa didática, da importância da temática para você, e, inclusive, se você quiser deixar o seu e-mail e contato, estaremos futuramente encaminhando novas oportunidades de webinar, ok? Bom, eu agradeço a conexão de vocês e desejo, assim, recebê-los da melhor forma possível nesse nosso webinar. Selecionamos o tema Planejamento e Alinhamento das Ações de Vendas para Crescimento de Mercado. Nós estamos vivendo um momento em que o país vem crescendo. Alguns setores, isso não é perceptível, né? A gente acredita muito nos dados oficiais, mas em outros setores isso é visível. E para você crescer nesse mercado, aproveitar as oportunidades, não só no mercado, mas em qualquer situação da vida, nós precisamos ter planejamento. Então, conversando com o Paulo Pessoa, o professor Paulo, nós julgamos esse tema nesse momento, início de ano, onde as empresas, as pessoas estão reorganizando os seus planejamentos. Nós achamos que essa temática ela veio a calhar. Seria importante trocar uma ideia com vocês. A nossa pretensão não é fazer palestra, e sim expor alguns pontos de vista que temos, para ver se a gente, através desses aspectos, a gente consegue agregar no seu entendimento e despertar outras possibilidades aí de ação no seu dia a dia. Okay? A nossa empresa de consultoria e treinamento é uma organização especializada em gestão de empresas. Nós atuamos há mais de 30 anos no mercado, com consultoria, assessoria, treinamento para média e alta gerência, e a gente busca sempre fazer esse link onde tentamos aliar os conceitos com a prática. Atuamos na área de marketing, vendas e gestão de negócios, qualquer setor. Tá? Você vai ter esse material disponibilizado depois, o professor Paulo Pessoa vai disponibilizar o link, e você vai poder ler alguma coisa a mais sobre o nosso escritório. Ok? Eu estarei falando com vocês, sou administrador de empresas, professor universitário há mais de 30 anos e também consultor de empresas desde 1983, atuando sempre na área comercial. Ok, pessoal? Então, eu vou começar, eu separei aqui o primeiro tópico, para a gente falar sobre uns princípios básicos. Princípios básicos, tanto de marketing quanto vendas. A gente tem percebido algumas empresas, algumas pessoas que temos conversado, quando falam em planejamento de vendas, eles entendem que o planejamento de vendas é você lançar todo o seu faturamento, todo o seu histórico de vendas mês a mês, de uns 1, 2 ou 3 anos até, numa planilha Excel, estipular aí uma faixa de crescimento e pronto, dividir as metas de vendas e pronto, já está feito o planejamento. Na verdade, para você fazer um planejamento de vendas, nós entendemos que você precisa ter uma visão holística do processo de marketing e vendas. Não dá para falar de vendas se você não falar nesse processo interativo de marketing e vendas que começa
entendeu? Com um profundo entendimento de mercado, um constante acompanhamento, uma observação das necessidades e desejos dos clientes e até uma adequação de produtos. Muitas vezes você não vende porque os seus produtos não estão adequados. No planejamento de vendas, no planejamento de marketing, você consegue fazer uma revisão do seu portfólio e até perceber quais os produtos do seu portfólio agregam maior valor, entendeu, para o seu cliente, causam maior satisfação, espelham maior qualidade, diferenciais, né? E acabam com isso proporcionando uma troca mais efetiva. Então, não dá para fazer um planejamento de vendas se você não tiver uma noção precisa de como está a força competitiva do seu portfólio de produtos. Perfeito? Bom, uma vez você analisado o seu portfólio, é muito importante e até elementar, fundamental, você entender muito bem quem são os seus clientes. Ainda há pouco eu falava com uma cliente de uma cidade no interior de São Paulo e ela dizia o seguinte, olha, eu percebo que a minha equipe de vendas não vende aqueles produtos que eu acho que poderiam vender. Mas por quê? Porque existe duas coisas. Primeiro, uma desconexão entre o saber exatamente de qual é a força competitiva do seu portfólio e a outra, de saber exatamente quem são os seus clientes. Quem são os agentes do seu negócio de compra? Entendeu? Quais os agentes que você precisa satisfazer nesse negócio? Quem são? Onde eles estão? O que eles querem que você faça por eles? Então, esse entendimento de clientes, de segmentação de mercado, vai facilitar com que você distribua suas cotas de vendas por linha de produto ou por modalidade de clientes e assim por diante. Então, veja bem, uma coisa é eu entender em que mercado eu estou, a outra coisa é eu saber exatamente quem são os meus clientes, aonde eles estão, entendeu? E o que eles querem que você faça por eles. Perfeito? Essa é uma sequência muito lógica, entendeu? Do planejamento. Eu estou apertando aqui, professor Paulo Pessoa, e eu apertei 2 vezes ao contrário. É para cima. Perfeito. Bom, quando você tem essa noção e você exatamente sabe quem são os seus clientes, você consegue ter assim, uma visão muito clara do posicionamento. Quer dizer, que é a mensagem que a empresa tem que dar para o cliente. Ora, eu sei a força competitiva dos meus produtos. Eu sei quem são os meus clientes. E eu sei quais os produtos que geram diferenciais competitivos. Eu sei quais os serviços que geram diferenciais competitivos. Quando eu sei tudo sobre isso, eu consigo claramente falar para os meus clientes, eu consigo falar para o mercado, olhar para o mercado e falar, olha, eu atendo esse setor, olha, eu represento isso, eu sou dessa forma. Esses dias falava com uma empresa que estava fazendo um marketing em mídia social. E essa empresa me perguntava o seguinte, professor, a empresa veio aqui e eu não consegui falar para ela o que eu queria que ela falasse, entendeu? Que ela divulgasse nas mídias sociais. Essa diferença, ou essa dificuldade de entendimento e transmissão, entendeu, dessa mensagem está justamente no fato de que a empresa ainda não conseguiu definir qual que é a sua estratégia de posicionamento. E você só consegue fazer essa definição quando você reconhece exatamente quem são os seus clientes, aonde eles estão e quais os produtos que você tem que pode atender às necessidades dele. Aí você faz uma estratégia de posicionamento. Você pode ter posicionamento para mais de um produto, para mais de um mercado, para mais de um segmento. Mas o posicionamento vai permitir que você consiga sintetizar uma mensagem e essa mensagem, ao ser transmitida, ela vai gerar uma imagem e essa imagem é a que vai ficar gravada na mente do consumidor. Aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com vendas? Eu lhe respondo, tudo. Por quê? Porque quando o seu vendedor chegar numa empresa para vender alguma coisa, para oferecer algum produto, para mostrar o seu portfólio, ele já tem que saber o que ele vai falar da sua empresa, o que ele representa, o que ele traz de novidade.
E tudo isso você só consegue a partir do momento que você define sua estratégia de posicionamento. Uma outra situação que eu gostaria de abranger seria a visão de futuro. Nesses 3 primeiros slides, eu falei um pouco estratégico, um pouco conceitual de marketing. Na verdade, o que eu falei foi básico. Você saber conhecer o mercado, conhecer o seu produto, conhecer o seu cliente, saber o que oferece para ele e se posicionar. Mas eu vejo muitas empresas fazerem metas, estipularem orçamentos, planos de vendas, colocam na gaveta e pronto, e acabou. E não consegue, em hipótese alguma, cumprir. Entendeu? Porque as pessoas elas não têm a persistência. E eu sempre pergunto para as pessoas o seguinte: você tem uma meta? Essa meta ela reflete uma visão de futuro? Essa meta ela te conduz a um caminho que vai fazer você chegar numa situação onde você almeja? Nós chamamos isso de futuro ambicioso. Você ambiciona chegar num lugar? É a mesma coisa que eu lhe perguntasse o seguinte: você tem um desejo? E eu sempre pergunto isso para o pessoal de vendas. Você tem um desejo? E a maioria fala assim: tenho um desejo. Aí na sequência eu pergunto: você quer o que você deseja? Porque é muito fácil eu fazer um planejamento, eu distribuir metas e deixar o barco correr. Quer dizer, eu desejo que minha empresa chegue lá. Tá bom, ela vai chegar, mas você realmente quer que ela chegue? Não vai chegar sozinha. Então você quer o que você deseja? Em vendas, o sucesso depende daquilo que a gente faz por merecer. Então, se eu quero chegar nesse determinado ponto, eu preciso realmente agir. E não adianta só planejar, escrever. Eu preciso ter ação. Entendeu? E ao agir, eu vou conseguir verificar se os caminhos que nós estamos trilhando, eles estão nos conduzindo para aquele futuro ambicioso que desejamos. Então, esse é um teste, inclusive, que eu faço para você. Você tem um desejo? Você quer o que você deseja? Você sabe aonde quer chegar? É muito importante que o empresário, que as pessoas que estejam planejando o futuro dos seus negócios, entendeu, consigam perceber e responder isso. Tá? É mais importante ainda é responder isso. Bom, é importante que você saiba também que todo o processo de marketing e vendas é planejado e orientado para resultado. Eu não consigo mais vender simplesmente quantidades. Eu não consigo mais vender simplesmente para bater metas de vendas. A minha venda, quando ela é planejada, ela é arraigada, entendeu, em todos os fatores de custo, entendeu, e de resultado. Quer dizer, o que sobra lá embaixo tem que ser suficiente para a perenidade da empresa. Então, acabou aquela época do vendedor sair para bater meta e ficar só ligando, amolando que quer desconto. Tudo, o desconto existe, mas tudo tem que ser parametrizado, entendeu? Para que você tenha, no final do seu demonstrativo de resultado, você tenha um resultado realmente. Entendeu? Então, a venda planejada, ela te permite resultado. E não tem como falar de marketing e vendas se isso não estiver orientado para o resultado. Para onde você quer ir? Dar resultado? Você não estaria, talvez, insistindo, entendeu, em mercados que você já percebeu que não consegue atingi-los ou que não teve sucesso. O que fazer nessa situação? Entendeu? Inovar, buscar novas alternativas. O mercado é muito dinâmico e todo dia está mudando. O que você tem que ter em mente é o seguinte: o seu planejamento de vendas tem que estar orientado para um resultado, e esse resultado é que vai sustentar o seu negócio. Aí você fala, mas como planejar minhas ações? É simples, entendeu? Eu até sugiro um exercício de reflexão. Você sabe aonde quer chegar? Entendeu? Então executa normalmente 5 partes do planejamento. Nós fazemos assim, ó, a primeira parte é eu saber exatamente o que eu quero, a minha meta e o meu objetivo. Na sequência, eu escrevo os caminhos que eu quero trilhar para atingir esses objetivos. Numa terceira etapa,
eu faço o seguinte, eu organizo e seleciono esses caminhos de forma a organizá-los. O que eu vou fazer primeiro, então? Quais os caminhos que eu vou percorrer por uma ordem? Na sequência, quais os recursos? E depois, começo a implementar. Entendeu? Então, o planejamento, ele precisa de ação. A ação precisa de ter uma organização, uma metodologia. E é muito comum a gente sair de reuniões ou participar de reuniões. Bom, então é o seguinte, você tem que vender 10, você tem que vender 15, e nós temos que fechar o mês para bater a meta. Tudo bem, mas e o que eu preciso fazer? Viu? Então, você fazendo um exercício de reflexão de aonde você quer chegar, onde eu quero chegar, com certeza você vai conseguir organizar as suas ações. Isso é mais importante. Mais do que planejar, que é muito importante, eu preciso agir. O meu planejamento não pode estar guardado numa gaveta. As 7 chaves. Qual a estratégia para você se posicionar no mercado? Nós falamos agora há pouco de, olha, eu tenho que me posicionar. Perfeito. Quando você entende as suas forças competitivas, qual que é o tamanho dessa força, você consegue analisar qual que é a atratividade que o setor que você atua está proporcionando, qual que é a força competitiva que você tem perante esse setor. Quer dizer, olha, eu sou forte nisso e o setor está me oferecendo essa condição. Muito bom. Você consegue, então, enxergar como que você vai estar nesse mercado. Você pode ser um líder de mercado, um desafiante, um seguidor ou até um ocupante de nicho. Empresas menores, empresas que trabalham num escopo competitivo menor, não tão amplo, normalmente são ocupantes de nicho ou seguidores de mercado. Mas eu não consigo definir o que eu vou fazer se eu não conseguir mensurar a atratividade do setor que eu estou atuando e a minha força competitiva. É muito importante você ter essas metas, por quê? Porque da clareza das suas metas é que vai sair a força das suas ações. Então, todo plano requer ação, como eu falei, e quando você começa a fazer esse exercício, essa reflexão do planejamento, começa a ficar mais claro para você o seguinte, qual produto oferecer, em qual mercado oferecer, se oferecer, como deve ser o local, se você estiver falando de um varejo, por exemplo, aonde deve ser esse ponto, ou mesmo quantos vendedores eu devo contratar. Todos esses questionamentos você vai conseguir responder a partir do momento que você conseguir desenvolver aquelas 5 etapas que eu coloquei como reflexão para você fazer o seu planejamento. Okay? E não esqueça, no planejamento, o planejamento aceita tudo. Tá? Então você vai refletindo, mas depois, quando você começa a fazer uma depuração, organizar os caminhos e até verificar quais os recursos necessários para percorrer aqueles caminhos, você começa a entrar numa esfera mais racional. Entendeu? E começa, inclusive, a verificar, olha, isso eu posso, isso eu não posso, então isso eu deixo para depois, começo com esse caminho e assim por diante. Mas não se esqueça, você precisa ter metas, você precisa ter clareza, entendeu, das suas metas, porque é através dessa clareza que as suas ações vão se fortalecer. Por que elas se fortalecem? Porque você não vai soltar ações em vão, você vai fazer ações que realmente, com conhecimento de causa, olha, essa eu posso fazer, aquelas eu não posso fazer. Então você vai focar naquilo que pode ser feito, naquilo que a força competitiva do seu negócio lhe proporcionar. Ok? Então isso é uma coisa muito interessante. Quando nós não temos clareza aonde queremos chegar, entendeu? Existe até uma frase interessante, quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, entendeu? Mas não é isso que nós estamos falando aqui. Tá? A minha ação, ela só tem força se eu souber exatamente para onde eu quero ir. Aí eu vou conseguir desenhar um caminho adequado para esse planejamento. Por que planejar vendas? Quando planejar vendas? Quando as vendas que você projetou,
elas não são alcançadas. Então, visualize comigo nesse gráfico. Você tem uma carteira atual, você já atua numa carteira e você busca, entendeu? Um desejo maior de vendas. Tá? Essas vendas, elas não estão sendo atingidas. Então, você começa a ter que enxergar de forma diferente o mercado para verificar qual que é a estratégia de crescimento que você vai ter que adotar. Entendeu? Eu preciso fazer a minha carteira atual aumentar. Preciso chegar no patamar desejado. Nem sempre eu vou conseguir fazer isso com uma simples mudança, ou em apenas um mês, ou nem em apenas um ano. Existem projetos de planejamento de vendas que nós definimos 2, 3, até 10 anos para chegar num determinado ponto, numa determinada venda almejada, desejada. Mas o importante do planejamento de vendas é que você consegue fazer um orçamento a longo prazo. E tudo que você consegue visualizar a um prazo maior, você consegue planejar não só a venda, mas também toda a estrutura da sua organização. Tudo o que depender de vendas da sua organização, e tudo depende de vendas e produção, você vai poder fazer um planejamento na área de recursos humanos, na área de tecnologia de informação, na área de inovação produtiva, na área de inovação e desenvolvimento de produtos. Tudo nasce quando você consegue enxergar o mercado, entender o mercado que você está e fazer um planejamento com um prazo mais prolongado. Okay? Para você fazer esse planejamento, você vai usar de algumas formas, algumas estratégias. Você pode trabalhar tanto insistir nos mercados que você já está. Então, eu te mostro aí agora no vídeo uma tabelinha que fala sobre estratégias de crescimento. Então, você já atua em alguns mercados, mercados atuais, com produtos atuais. Então, quando você força a venda nos mercados que você já atua, com os produtos que você tem no portfólio, você está simplesmente estimulando uma ação de penetração de mercado, intensificação de mercado. Mas você pode, entendeu? Desenvolver novos produtos para esses mercados atuais. Como você pode também pegar esses produtos atuais e levar para novos mercados, desenvolver mercados. E aí você me pergunta, entendeu? Mas como? Sair atrás de mercado não é muito difícil? Entendeu? Você pode não só desenvolver um outro mercado que você não atua, como também buscar no seu cadastro os clientes que já foram seu e que hoje não são mais. Você pode buscar mercados de outros concorrentes. Mas como aumentar, então, o ticket médio de produtos, crescer em mercados que eu já atuo, buscando aumentar o ticket médio, percebe? Então, esse gráfico ele mostra algumas formas de como crescer em vendas. Ou eu insistindo onde eu já estou, ou eu buscando outros mercados, descobrindo os novos públicos. Aí, quando eu falo em descobrir novos mercados, não necessariamente eu preciso sair da região que eu estou. Eu vou te dar um exemplo. A Danone, quando lançou o iogurte, que é um nome até genérico agora, nome de marca que virou um produto genérico, ela lançou para um público adulto, um público de uma faixa etária maior. Bom, quando ela observou que poderia crescer vendas para aquele mercado que ela já estava, ou seja, para aquela região que ela já estava, o que ela fez? Ela falou, olha, tem um público que eu não vendo, que é o público infantil. Você descobrir um outro segmento dentro do mercado que você atua é uma forma de você desenvolver mercado estando na mesma região. Ela pegou e lançou o Danoninho. Percebe? Então, eu não preciso mudar de estado, ir para outras cidades, ir para outras regiões para descobrir um mercado novo. Eu posso descobrir segmentos de mercados que podem ser atendidos dentro do contexto que eu já atuo. Okay? Isso é uma estratégia para você fazer crescimento de vendas. Tá? Uma outra forma também é você administrar bem o seu banco de dados. Você tem todos os seus clientes, você avalia o potencial dele, classifica esses clientes, entendeu? Define quais ofertas você pode oferecer para esses clientes, se você pode oferecer, fazer o que nós chamamos de venda cruzada, visitando bem o seu banco de dados
e buscando resgatar dentro do seu banco de dados, com cruzamentos de informações, algumas possibilidades. Isso é muito interessante e dá muito certo no incremento de vendas. Muito importante vocês entenderem também que vender não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Não é fácil vender, não é fácil conquistar clientes. Então, o trabalho de retenção de clientes é um trabalho muito importante. É um trabalho que deve ser feito constantemente. E lembrando o seguinte, hoje nós trabalhamos no marketing relacional. As trocas são cursos constantes. Antigamente nós trabalhávamos com a visão do marketing transacional, onde as trocas eram pontuais. Preocupava mais em vender muita quantidade. Entendeu? Hoje não. Hoje eu busco o resultado não só no volume de vendas, mas eu busco o resultado na manutenção do cliente, na satisfação dele. Eu tenho um diálogo constante com o cliente. Então, tudo que você conquistou, é importante que você mantenha um relacionamento para que esse relacionamento possa retroalimentar, entendeu? Novas oportunidades de negócio. Tá? Tem muitas pessoas, muitas empresas que conquistam mercados e depois desprezam clientes. Desprezam de que forma? Esquecendo, não se relacionando, entendeu? E quando você esquece do cliente para o seu relacionamento, a concorrência entra nesse vácuo e pode lhe roubar aquilo que você demorou para conquistar. Então, o cuidado na retenção dos clientes é muito importante, senão todo esforço que você faz para vender, ele pode ir por terra. Na retenção de clientes, nesse relacionamento, a causa posterior é reter. Quer dizer, se você consegue prospectar, introduzir esse cliente, né, fazer ele experimentar o seu produto, ele repete a compra. Ora, então, nesse aspecto de repetir a compra, é porque já ficou feliz, já ficou satisfeito. Ele tem que se tornar um comprador regular, não um comprador eventual. Entendeu? E com o seu atendimento, com a sua força de vendas, fazer a força de vendas, dar toda a atenção para o seu cliente, para que ele possa ser um cliente com maior grau de fidelização. Nós chamamos de comprador fiel, que já está no estágio de relacionamento mais maduro. Mas, na verdade, nós sabemos que cliente fiel hoje é muito difícil. Mas é o termo que nós usamos, comprador fiel, porque é aquele que pensa primeiramente no seu produto, na sua marca, antes de decidir pelo processo de compra. Uma outra coisa que é muito importante é você cuidar da gestão do atendimento e do relacionamento, mas buscando comunicação, tá? Trabalhando não só o marketing interno, como o marketing externo. Então, imagina nesse triângulo que eu projeto aí para vocês, você vai conseguir visualizar. Eu tenho um cliente no meio desse triângulo, eu tenho lá na ponta a empresa, eu tenho de um lado o colaborador, do outro lado os clientes. As mensagens que eu passo para os clientes, no meu marketing externo, elas precisam ser adequadas também, estarem condizentes com a mensagem que eu passo para os colaboradores. Porque o encontro do colaborador com o cliente tem que proporcionar uma interatividade. Entendeu? Eu não posso ter uma comunicação manca, só de um lado. Tá? É muito comum você ver essas empresas de varejo, todas elas, quando lançam uma campanha semanal na televisão, em caráter nacional, a hora que a campanha já saiu, toda a equipe de venda já está sabendo quais os produtos que vão sair, qual que é a promoção e de que forma que aquilo tem que ser oferecido para o cliente. A gestão do atendimento e do relacionamento é muito importante. Não só atendimento e relacionamento empresa-cliente, como empresa-colaborador e cliente, para gerar o que nós chamamos de marketing interativo. Bom, foram esses os tópicos que eu separei hoje, só para a gente bater esse papo de meia hora. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser encaminhar para o professor Paulo, entendeu? Não esquecendo que no nosso final, se você puder fazer a pesquisa, eu vou ficar muito feliz. Algumas perguntas, elas são frequentes e eu vou respondê-las aqui. Olha, como devem ser os objetivos de vendas? Claros,
claros, entendeu? E alcançáveis, atingíveis. Tá? Ainda ontem de manhã, reunido com uma empresa, um gerente de vendas falou, olha, nossa meta é essa, mas para a equipe de vendas eu passo esse montão aqui. Ó. Aí eu ainda perguntei, eles podem atingir esse montão? Não, eles não podem atingir esse montão. Então, passe aquilo que pode ser atingido. Não precisa ser o fácil, mas alguma coisa atingível. Tá? Então, os objetivos precisam ser claros e atingíveis, porque senão você desestimula toda a equipe. Não é só a equipe de vendas, não, porque a notícia esparrama por uma empresa. Olha, a equipe não bateu vendas de novo, a equipe não bateu vendas outra vez, esse mês de novo. Isso desmoraliza, acaba com a moral da equipe. Uma outra pergunta frequente é a seguinte, como saber se a empresa está no caminho certo? Olha, a gente utiliza muita ferramenta de pesquisa. Pesquisa para os seus clientes. Entendeu? Faça uma pesquisa com eles. Eles estão satisfeitos? O cliente vai indicar qual que é o caminho que você deve seguir. Uma outra pergunta, qual o foco que devo dar ao planejamento de vendas? Como eu falei para vocês, que todo planejamento de venda está fundamentado em resultado, em ações que dê resultado, eu acho que você tem que ter um planejamento de vendas com foco em mercado. Entendeu? Para tentar oferecer o que o mercado deseja e tentar satisfazer o mercado. É lógico que uma ou outra ocasião, quando você tiver um excesso de matéria-prima, um excesso de produto, você pode ter um foco aí em vendas. Mas eu acho que o foco deve ser no mercado. Porque quando você foca no mercado, você consegue se posicionar melhor. Tá? O que significa vendas para resultados sustentáveis? É uma outra pergunta frequente. Vender para ter resultado sustentável é vender para ter lucro. É vender para ter lucro. As minhas vendas precisam dar lucros, precisam gerar resultados. Eles precisam cobrir o lucro operacional, elas precisam gerar resultado operacional e precisam, lá na última linha, gerar resultados positivos, finais positivos. Isso é venda com resultado sustentável. Eu vender simplesmente e para não ter lucro, você pode até estar em algum momento, um ou outro produto do portfólio, você não ter lucro. Isso é normal. Mas, no geral, na média, a empresa precisa do lucro. É o lucro que sustenta, entendeu, a empresa. Uma outra pergunta interessante é como crescer em vendas em mercados competitivos, a certo ponto, saturados. Olha, inovando. Reunindo a tua turma, entendendo o mercado, vendo aonde está saturado, entendendo o cliente e buscar inovação. Tá? Porque fazer a mesma coisa sempre, o resultado não vai ser diferente. Uma outra pergunta que aparece é o seguinte, vale a pena investir no relacionamento com clientes? Vale a pena. Entendeu? E você só consegue perceber que vale a pena em momentos de crise. Aqueles que desprezaram os clientes, aqueles que pararam de prospectar, aqueles que pararam de cuidar da sua carteira de clientes, quando chega a crise, e eu já vi isso acontecer, ele sente que realmente ele agiu de forma errada. Então, vale a pena investir? Vale, porque são seus clientes que vão te sustentar nos momentos bons e ruins. Como você deve organizar a equipe de vendas? É uma outra pergunta que é frequente. Para você organizar a equipe de vendas, você precisa entender o seu contexto mercadológico. Para depois você saber se você organiza a sua equipe de vendas voltada para o mercado, voltada para linha de produto ou voltada para cliente. Dessas três formas você pode organizar. Entendeu? E você pode ter um misto dessas três. Tá? Uma outra pergunta, qual o perfil adequado do gerente de vendas no contexto mercadológico atual? Olha, no contexto mercadológico atual, o gerente de vendas deve ser um estrategista. Ele não é só vendedor mais não, ele tem que saber pensar estrategicamente. Ele não pode ser um comprador, entendeu, do cliente. Ele tem que ser um vendedor da empresa, mas um estrategista acima de tudo. Então, o perfil daquele cidadão assim, eu vou promover essa pessoa porque ele sempre foi um ótimo vendedor. Faça um teste com ele, um teste com um psicólogo, uma pessoa de RH. Entendeu? Por quê? Porque você precisa saber qual que é a potencialidade dele em desenvolver estratégias e liderar a equipe de forma estratégica. Tá bom?
Tem mais duas questões aqui. Como devo remunerar o profissional de vendas? Essa questão é interessante. O profissional de vendas, algumas empresas remuneram só com comissionamento quando são representantes. Quando são fixos, remuneram com um fixo e também com uma comissão variável, né? Um salário variável. O que eu sugiro, que eu já vi acontecer, é o seguinte: quando a remuneração existe fixo e variável, entendeu? Ele tem que buscar maior ganho no variável. Porque se você oferece um salário fixo maior, você corre o risco dele não correr atrás daquilo que vai proporcionar o variável. Tá? Mas você pode trabalhar num sistema misto. Mas eu sugiro sempre um fixo e a maior parte do ganho dele, 70%, tem que ser feita através de um salário variável, ou seja, através de produção. E a última questão, quando devo elaborar o planejamento de vendas? Se estamos no começo do ano, ele já não passou da época? Não passou da época. Tá? Existe uma outra frase interessante que é o seguinte: não importa de onde você veio, importa para onde você quer ir daqui para frente. Então, é lógico, se você puder, em novembro e dezembro, já deixar todo organizado o seu planejamento de vendas, você pode reunir a equipe, montar até uma convenção com essa equipe, com toda a estrutura, e passar todas as metas, passar os porquês, passar a estratégia. Mas nada impede de você fazer agora, já em fevereiro, entendeu? O seu planejamento de vendas para o ano todo. Entendeu? E quando chegar no final do ano, você sim corrige o calendário e faz para o ano seguinte de forma integral. Ok? Professor Paulo, mais alguma outra pergunta? Então, eu gostaria de agradecer a vocês que participaram, pedir desculpas aqui por alguma engasgada, porque a gente fica às vezes tímido perante a câmera, né? E agradecer e pedir que, se você puder dar um feedback, a gente vai ficar muito feliz, até para poder lhe mandar novas oportunidades, porque nós sempre fazemos questão de estar conversando com o mercado e buscando informações, tá bom? Agradeço a esses 40 minutos que vocês deram de atenção para nós e espero revê-los numa outra oportunidade, ok? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Obrigado.